as tuas mãos aos céus. Você pode dizer: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Senhor, eu não estou lá no meu quarto, mas eu estou na tua casa, e aqui eu posso te encontrar, Deus. Aqui eu posso ter a maior experiência da minha vida também. Hoje eu posso ter a maior experiência da minha vida. Hoje eu posso te conhecer, Senhor, melhor. Hoje, Senhor, eu quero da tua presença, o amado da minha alma, o meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Darabaixo e amai canturibe alabaixo dará. Coisa linda, é Deus neste lugar, é o Espírito Santo neste lugar, inundando vidas, inundando pais, mães, filhos, jovens, adolescentes, adultos, anciãos. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus é o que importa na nossa vida. A presença do Espírito Santo de Deus é o que importa na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa que nós estamos sentindo aqui nesta noite. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluia, aleluia. Dá vontade de continuar, sabe? Entrar nesse manto aí, entendeu? Essa coisa boa que é sentir a glória de Deus e se deixar levar pela presença real e manifesta do Espírito Santo. Quem sente essa presença real e manifesta, sente isso. Deixar ser levado. Aleluia. E se aqui é bom, imagina quando eu chegar lá, meu irmão. Imagine, um dia nós estaremos lá, e para todo sempre nós estaremos sentindo aquilo que nós não conseguimos experimentar aqui, aquilo que a nossa mente não alcança, nossas emoções não suportam, é o que nós vamos continuar sentindo na presença de Deus. Queridos, eu estou tão feliz por estar aqui nesta noite. Aleluia. Eu nunca consigo dizer não para um convite aqui de Sara, e principalmente do meu amigo Lucas. Nunca consigo. Aleluia. De deixar a igreja lá no domingo, né, pastor Cício? Não é fácil. Aleluia. Mas se eu estou aqui, meu amado, eu creio que Deus, Ele tem algo para nós aqui nesta noite. Eu estou feliz de estar com o pastor Cício, meu amigo, né, companheiro aí das lutas do ministério tão maravilhoso, poder reencontrar com saúde, abençoado na igreja de Sara, que nós temos história aqui nessa igreja, né? Os jovens aqui não eram nem nascidos quando a gente fez história aqui, quer dizer, a gente deixou história, sei lá se fez história, mas só sei dizer que eu raptei a Andréia de Tubarão e trouxe para Sara há 33 anos atrás, e aqui a gente passou os nossos primeiro para segundo ano de casamento aqui na Sara. Aqui na Sara nós somos líderes de jovens, que nem o Lucas, na sede. E aqui a gente teve aquela invenção maluca, naquela época, que todo mundo colocava assim, Mocidade Evangélica Unida. Aí depois começaram a botar União da Mocidade da Assembleia de Deus. Aí nós, acho que o Noé estava junto também, talvez, né? Não é? Então vamos fazer um negócio diferente. Nem Mocidade Evangélica, nem União. Vamos botar Juventude Unida. Aí virou o tal do Juad, né? Foi naquela época lá que nós éramos líderes aqui na sede. Foi um pouco tempo que passamos aqui em Sara e foi muito bom. Glórias a Deus. Estar com o Jefferson, meu irmão, esteve comigo ali em Uruçanga por alguns anos. E aí depois eu fui para Tubarão e ele retornou para Sara, né? Mirela, minha cunhada. E nós vamos até estar no dia 8 de maio. Vamos estar fazendo uma viagem a Israel, né? Estava conversando com o Lázaro, que é o
o líder da caravana, tem uma vaga, uma ou duas vagas para Israel, dia 8 de maio. Não sei se aqui estão fazendo alguma caravana, ainda não, né? Se alguém desejar ir conosco nessa caravana, dia 8 de maio, uma caravana num preço bem acessível, né? Mais baixo do que os outros que estão aí. E se você quiser aproveitar esse preço, que é do ano passado, de um ano atrás, quando nós começamos a essa caravana, se você desejar ir, tem passaporte e tem disponibilidade, pode nos procurar, eu ou Jefferson. Dia 8 de maio, 7 de maio, nós estaremos indo, ficando 12 dias, né, em Egito e em Israel. Glórias a Deus. Queridos, alegria estar com todos os obreiros. Joab, Deus abençoe todos os obreiros aí. A minha esposa Andréia, I love you. Ela sabe porque eu estou dizendo I love you para ela. Só ela sabe. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo número 6. Bíblia, smartphone. Se tem na pedra aí a Bíblia, se tem no papiro, no pergaminho, pega o que você tem. Mas não fique sem acompanhar a leitura da palavra. Entendeu? Não fique sem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Daqui a um tempo não vai ter mais papel, eu creio. Nossos netos, né? Nossos netos eu acho que não vai ter mais papel. Tudo no smartphone, tudo no tablet e tal. O importante é você ler a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo passa, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passarão. Aleluia. Não importa como você vai, em que material você vai ler, simplesmente leia a palavra do Senhor, estude a palavra de Deus. Em segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, eu vou ler até o verso 12, talvez um texto extenso, mas eu quero que você fique por dentro da história, que nós vamos, nesta noite, passear nessa história aqui, tá bom, queridos? Diz a palavra de Deus assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Queridos, podeis tomar assento. Muito obrigado. Aleluia. Eu quero falar nesta noite sobre esse cântico. Sobre a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida, ela precisa ser real. Não é algo simplesmente místico. Não é algo de ouvir falar
ou como falou a jovem aqui, uns arrepios, de sentir uns arrepios na igreja. A presença de Deus na nossa vida, ela precisa ser real, e ela se torna tão real que ela muda a nossa vida. Ela não só muda a nossa vida, ela muda o nosso futuro. Ela muda os sonhos, ela muda toda uma história de vida, não somente a minha vida, mas a vida dos meus filhos, mas a vida dos meus netos. Quando eu entendo a presença de Deus, quando eu vivo com a presença de Deus na minha vida. Essa história aqui nós vamos ver que ela está com um pano de fundo, com a Arca da Aliança. E eu creio que todos sabem o que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é aquela arca, né? Aquela caixa de madeira que Deus pediu para Moisés, Deus disse para Moisés construir aquela arca, que ele chamou de arca, uma caixa de madeira, que ele deveria revestir por dentro e por fora com ouro, que em cima teria um propiciatório, a tampa da arca seria um propiciatório com 2 querubins, um virado para o outro, e que dentro desta arca teria então um pote de maná, né, que acompanhou o povo de Israel no deserto, a vara de Arão que floresceu, provando que ele era líder, né, que ele era o sacerdote chamado por Deus, e também as tábuas da lei. E aquela arca, mais do que esse depósito desses símbolos para o povo de Israel, ela simbolizava a presença de Deus. Ela não somente simbolizava a presença de Deus, como ela ficava no lugar santo dos santos, né? Tinha o tabernáculo, que o tabernáculo ele constituía do átrio, o lugar exterior. Depois tinha a tenda, e na tenda tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E essa arca ela ficava guardada, ela ficava no lugar santíssimo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo para poder trazer expiação do pecado do povo a Deus. E ali tinha uma chaminha aqui, né? Uma chaminha azul que ela mantinha acesa, em que demonstrava, em que representava a glória de Deus. E aquela arca acompanhou o povo de Deus pelo deserto, acompanhou o povo de Deus na conquista da terra prometida. Até que um dia, o povo de Israel já estava meio desviado, e eles estavam perdendo a guerra. E ele diz: olha, é o seguinte, precisamos trazer a presença de Deus para a guerra. Precisamos trazer a Arca da Aliança. Eu acho que a gente está perdendo porque falta a arca. Eles foram lá e tomaram a Arca da Aliança e trouxeram para a guerra. Quando eles trouxeram para a guerra, eles perderam a guerra, e ainda a arca foi roubada pelos filisteus. A arca ficou com os filisteus alguns meses, e aí Deus colocou uma praga nos filisteus, doença nos filisteus. O povo disse: olha, é o seguinte, vocês precisam se livrar dessa arca aí. Como é que nós vamos se livrar dessa arca? Olha, eu não sei, essa arca tem todo um cerimonial para andar com ela. Então vocês fazem o seguinte, fazem aí, constrói um carroção, coloca duas vacas, e vocês dão aí uma chicoteada nas vacas e mandam elas andar. Se elas forem para os lados do povo de Israel, vocês estão livres dessa doença. Agora, se elas não forem para lá, essa doença vai continuar. Eles fizeram isso. A história é um pouco mais completa, que eu estou resumindo. O caso é que a arca ela voltou para os termos de Israel, e ela chegou na casa de um homem chamado Abinadab. E essa arca ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Durante esse tempo, o rei Saul foi, né, eleito rei. Davi foi preparado para ser rei. E nesse tempo de 20 anos, Davi, ele se torna rei em Jerusalém. E ele lembra da arca, ele sabe da arca. Ele sabe, talvez ele não lembre porque ele não era da época dele, mas ele sabe a história da arca. Ele sabe que existe a arca da presença de Deus. E naquela época, claro, o tabernáculo já estava todo deformado, né? O templo já tinha acabado com aquela tenda de lona, né? E o Davi disse: não, eu vou construir uma tenda especial para a arca do Senhor.
mas eu não posso ficar reinando em Jerusalém sem a presença de Deus. Eu não posso reinar em Jerusalém sem a arca de Deus no meu reinado. E ele ficou muito empolgado, ele construiu uma tenda nova, e ele disse: é aqui que vai ficar a arca de Deus. E aí então ele vai com seus soldados, com 30.000 homens, ele se dispôs a ir até a casa de Abinadab, para tomar a arca e trazer para Jerusalém. E ele chega na casa de Abinadab, e talvez, por falta de informação, talvez por pressa, ele diz: como é que nós vamos levar a arca? Novamente, ele fez que nem os filisteus. Ele pegou, colocou num carroção novo, colocou o gado na frente, começou a tocar os tambores, uma orquestra grande, começou a louvar a Deus. Os soldados estavam todos animados. Por quê? Porque o reino agora teria a presença de Deus. Estava tudo bem até ali. Só que no caminho, logo em seguida, quando ia acompanhando a arca, os 2 filhos de Aminadab, Uzá e Aiô, e acompanhando eles por muito tempo, Uzá e Aiô, eles tinham visto a arca dentro da sua casa, e agora estão acompanhando a arca. E eles estão acompanhando a arca, e em determinado momento os bois tropeçaram, e Uzá, ele pensou, ele viu que a arca ia cair. E quando ele viu que a arca ia cair, ele tocou com a sua mão na arca. E quando ele toca com a sua mão na arca, ele morre. Deus fulmina com Uzá. Por causa do quê? Por causa da irreverência. Mas não é só por causa da irreverência de Uzá colocar a mão porque estava cuidando. É porque tudo que estava acontecendo ali estava errado. Não era daquela maneira que Deus queria trazer a arca da aliança para o reinado. Eles fizeram da maneira deles, uma maneira mais fácil, uma maneira mais moderna, entendeu? Maneira mais moderna, que negócio é esse? O sacerdote colocar a vara, com isso, com todos os paramentos. Não, vamos botar no carroção logo de uma vez, aí vamos embora, porque a tenda lá já está esperando. Davi ficou muito chocado com aquilo ali. Não somente chocado, ele temeu ao Senhor, porque Deus fez uma ruptura em Israel. Ele procurando fazer o melhor, e teve uma morte. Ele desistiu de trazer a arca, porque ele ficou, claro, com medo de que mais pessoas pudessem morrer em trazer a arca para o seu reino. O que fazer agora? O que eu faço agora? A arca não está em Abinadab, está em cima de um carroção. Tem uma pessoa morta do lado, fulminada do lado. Nós temos que enterrar esse cadáver. Todo mundo está com medo, todo mundo está temeroso. A arca agora, que era símbolo da presença de Deus, agora já era um terror até para os israelitas. Talvez Davi, agora eu começo a conjecturar um pouco na história aqui. Talvez Davi, ele olha para os lados, na estrada que vai para Jerusalém, e à beira do caminho, ele vê uma casinha. À beira do caminho, e ele vê uma casinha, e ele diz: o que fazer? Vamos deixar nessa casinha aqui. Vamos saber quem é que mora nessa casa. E Davi chega, talvez, com todos os seus soldados, bate naquela casa. Talvez venha uma mulher atender. Uau, o rei Davi: senhora, quem é que mora aqui nessa casa? Aqui é Obed-Edom. Obed-Edom. Chama o seu marido. Ela chama o seu marido, e vem Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Obed-Edom, esse homem que morava à beira do caminho que levava para Jerusalém. Obed quer dizer servo. Edom quer dizer descendente dos edomitas. Esse servo descendente dos edomitas, eles não eram amigos de Israel. Os edomitas não eram amigos de Israel, eram inimigos de Israel.
E o nome Obed-Edom trazia o quê? Uma maldição na vida de Obed-Edom. Embora ele morasse perto de Jerusalém, mas todos que viam e conheciam Obed-Edom, ele sabia que ele era os servos dos edomitas, natural de uma terra chamada Gate, um dos maiores inimigos de Israel. Nós estamos falando de quem aqui, amados? Obed-Edom, nós estamos falando de um homem humilhado, de um homem rejeitado naquela terra ali, de um homem que o povo dele tinha uma profecia lá na frente, através dos profetas menores, que Obadia relata a ira de Deus sobre os edomitas. Nós estamos falando de um homem que carrega uma maldição no seu nome, por causa da descendência deles. Mas ali começava um novo começo na vida de Obed-Edom. Ele poderia se identificar com algumas pessoas na igreja, talvez vidas de sofrimento lá fora, talvez uma vida marcada por dores e traumas. E quando eu falo dores e traumas, eu não falo só de adultos, amados. Muitos jovens hoje, muitos adolescentes hoje, eles carregam na sua vida traumas. Muitos jovens hoje foram abusados como crianças. Muitos jovens hoje não queriam estar na família que estão, não queriam ter os pais que eles têm. E Obed-Edom era mais ou menos essa pessoa. E ninguém queria muita conversa com esse homem. Ele morava à beira do caminho. Talvez ele era maltratado, julgado pelos outros. Talvez ele era rejeitado, desprezado, humilhado. Talvez alguém dizia: ei, Obed-Edom, esse cara não vai dar nada na vida. Talvez nós começamos a se identificar com algumas pessoas da vida e que carregam isso, carregam esse estigma na sua vida. Esta era a vida de Obed-Edom, que morava à beira do caminho. Mas de repente, algo acontece na vida desse homem. Desse homem humilhado, desprezado, à beira do caminho. Mas o que acontece? A presença de Deus o alcançou. Aleluia. Porque Davi está à porta da sua casa. Quando eu imaginaria que Davi, o rei de Israel, estaria à porta da minha casa? E é ali que Davi conta tudo para Obed-Edom. Obed-Edom é o seguinte: eu vim à casa de Abinadab para levar a arca do Senhor, da presença de Deus, para o meu reino. Mas aconteceu algo no caminho. Eu quero te perguntar: eu posso deixar esta arca na tua casa? Aleluia. Ele estava dizendo: eu posso deixar a presença de Deus na tua casa. Ele aceita receber a presença de Deus na sua casa. E o texto diz aqui, né, no verso 11, que a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. A presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom, e ela tem um significado. Onde é que a arca estava inicialmente? Na casa de Abinadab. Quantos anos ficou lá na casa de Abinadab? 20 anos. Sabe o que aconteceu esses 20 anos na casa de Abinadab? A arca se tornou rotina. Os filhos de Abinadab cresceram, nasceram e cresceram, engatinhando pertinho da arca. Ali. Todos os dias eles viram aquela arca. E eu creio que aquela arca
na casa de Abinadab por 20 anos, ela se tornou um objeto. E talvez até a mulher de Abinadab dizia: meu Deus, como é que esse negócio vai sair daqui? Está incomodando esse negócio aqui. Porque ficou 20 anos. E a Bíblia não diz nada que aconteceu na casa de Abinadab. Sabe por que não aconteceu nada na casa de Abinadab? Porque eles não deram valor à presença de Deus. Porque eles não deram a devida importância para a presença de Deus. Aí não acontece nada. E não aconteceu nada. Você tem dado valor à presença de Deus na sua vida? O motivo do caos na sociedade hoje, na família, na casa, no mundo, sabe o que é? Falta da presença de Deus. Ei, sua vida está em desordem? Falta da presença de Deus. Você pode estar na igreja, você pode estar aqui no ambiente do culto e não dar valor à presença de Deus. Você pode dizer que é cristão, que é crente, pode ter Bíblia de papel, Bíblia no smartphone e tal, mas isso não significa que você dá valor à presença de Deus. Por quê? Virou rotina. Você nasceu com esse negócio de sentir a presença de Deus. Foi testemunho da nossa irmã. Filha de um casal abençoado na igreja que vocês conhecem melhor do que eu. Talvez você comece a se identificar com esse testemunho, com a palavra, que não basta eu saber, eu conhecer, mas a presença de Deus não pode ser rotina na minha vida. Eu preciso realmente sentir a presença de Deus, e a presença de Deus precisa fazer diferença na minha vida. Aleluia. Mas quando a arca chega na casa de Obed-edom, eu creio, amados, que ele dá o devido valor à presença de Deus. Eu creio que ele diz: eu não acredito que está o rei na minha porta da minha casa, e que a arca vai entrar dentro da minha casa. Mulher, prepara o melhor lugar. Para quê? Para nós colocarmos a arca da presença de Deus na nossa casa. Vamos colocar na sala, de maneiras que quando você vai para a cozinha, você passa pela arca da presença de Deus. Quando a gente vai para o quarto, eu passo pela arca da presença de Deus. Por onde eu for, na minha casa, eu sinto a presença de Deus na minha casa. Eu creio que começou a haver uma grande reverência para a presença de Deus na casa de Obed-edom. Eles davam atenção à presença de Deus. Ele sabia o que a arca significava. Ele sabia que aquela arca havia dado grandes vitórias ao povo de Israel. Ele sabia que em todas as nações se ouvia falar dos grandes feitos do Deus de Israel. E agora simplesmente está na minha casa a arca do Deus de Israel. Parece que tem momentos que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. De tanto descaso que muitas vezes nós fazemos pela presença de Deus, por um momento do culto, pelo tempo a sós com Deus, na nossa casa, na nossa vida, que parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Mas Obed-edom, embora ele não sendo judeu, e não sendo de povo hebreu, ele sabia da história da arca da presença de Deus. E agora esta arca está dentro da sua casa. Esta arca está no seu ambiente familiar. Esta arca está agora na sua vida. E aqui está a diferença entre a arca está na casa de Obed-edom e a arca está na casa de Abinadab. Sabe qual a diferença? É como eu me comporto diante da presença de Deus.
Essa é a diferença. Como eu me comporto diante da presença de Deus, que reverência e adoração eu ofereço a Ele. Porque Obed-Edom, ele deu a devida atenção à presença de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom, toda a sua família e tudo o que possuía. Aleluia. Houve prosperidade na casa de Obed-Edom. Houve bênção na casa de Obed-Edom. Em 3 meses, Deus muda a história de Obed-Edom. Em todas as áreas da sua vida, Deus muda a história de Obed-Edom. Por causa do quê? Por causa da presença de Deus. Eu quero crer que Deus conserta a vida de Obed-Edom. A presença de Deus chegou e a ordem familiar se estabeleceu. Eu creio que houve mudança na vida sentimental, na vida conjugal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que abençoou a casa de Obed-Edom. E não tem como uma casa ser abençoada se o casamento não for abençoado. Não tem como uma casa ser abençoada se os filhos não forem abençoados. Começa ali nascer carinho, respeito na casa de Obed-Edom. Quando começou? Quando a presença de Deus entrou dentro da sua casa. Não somente isso, mas houve uma mudança na área espiritual quando a arca da presença de Deus entra. Um amor a Deus toma conta daquela casa. Quando você tem presença de Deus, você ama Deus. E você ama Deus de verdade. Você não só ama porque todo mundo diz que Deus é amor, que eu tenho que amar a Deus e sobre todas as coisas. Não, você ama de verdade quando você tem a presença de Deus na tua vida. Sabe por quê? Eles não conseguiam mais sair da presença de Deus. Não tinha como sair da presença de Deus. Por onde forem naquela casa, eles viam, eles estavam ali com a presença de Deus. Eles acordavam pela manhã, presença de Deus. Ao meio-dia chegava o Obed-Edom para almoçar com os filhos, presença de Deus. À tarde voltava, presença de Deus. À noite ia dormir, passava pela presença de Deus. A presença de Deus na casa e as coisas começando a acontecer. Quantas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós não damos o valor devido à presença de Deus. Nós oramos quando dá tempo. Nós lemos a Bíblia quando a gente lembra ou quando a gente quer uma resposta de Deus para a nossa vida. Isso não é dar um valor devido à presença de Deus. Mas a presença de Deus está na sua casa. E você precisa dar a devida importância para a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus está ali. Mas você quer resolver as coisas do teu jeito. E vocês? Se a presença de Deus está ali, deixa Deus resolver as coisas do jeito dele. Às vezes passa a semana e o único momento que nós temos com Ele é quando chega o culto de domingo. Uau, onde está a minha Bíblia? Não estou achando a minha Bíblia. Menos mal que agora você já está no smartphone. Deus muda a vida espiritual daquele casal. E quando Deus muda a nossa vida espiritual, tudo muda. E em especial, a gente muda. Eu mudo. Você muda. Quando a gente se reúne na igreja, o culto é diferente. Aleluia. Quando nos reunimos para adorar a Deus, a presença de Deus está aqui. Quando nós damos devida importância à presença de Deus, Deus habita nos meios dos louvores. Aleluia. É porque nós damos devida importância à presença de Deus. E a presença de Deus,
está neste lugar, nesta noite. Aleluia. Qual a atenção, qual o valor, qual a importância que nós estamos dando para Ele? Para Ele. Nós cantamos, eu quero a tua presença. Nós cantamos tanto da presença de Deus. Nós precisamos sentir a presença de Deus, dar valor à presença de Deus. Quando você sente, dá valor à presença de Deus, você quer estar mais e mais diante dEle. Você se envolve com o ambiente do culto, com as reuniões, com os ministérios da igreja. Você se envolve com a obra de Deus. Por quê? Porque tem presença de Deus na sua vida. Aleluia. Quem é cheio da presença de Deus se envolve nos relacionamentos na casa do Senhor. Você quer conhecer novas pessoas, você quer fazer novas amizades, você quer conhecer a pessoa que entrou pela primeira vez aqui, você quer conhecer, porque você tem presença de Deus na sua vida. Você tem algo para passar para a pessoa, você tem palavra de Deus para essa pessoa, você tem profecia para essa pessoa. Você quer envolver as outras pessoas nesse relacionamento. Deus muda a vida espiritual. Deus mudou a vida financeira também de Obed-Edom. Deus começa a agir na vida material daquele casal. Eu creio que os animais começaram a dar mais cria, né? A lavoura começou a produzir muito mais. A terra começou a dar frutos. E ele começou a ver, olha, esse negócio começou a acontecer depois que a presença de Deus entrou dentro da minha casa. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus abençoou a casa dele. Mas tem uma coisa: Obed-Edom não se apegou a essas coisas. Ele não deixou que toda aquela prosperidade, aquela bênção ali tomasse conta do seu coração. Ele sabia que as bênçãos que chegaram em sua casa era só por causa da presença de Deus. Não é porque ele era bonzinho, não é porque ele era bom naquilo que ele fazia, não. É porque a presença de Deus estava ali. E aqui está, amados, a verdadeira prosperidade é a adoração a Deus. Adorar a Deus traz prosperidade. E quando digo prosperidade, meu irmão, não é dinheiro. Pode ser dinheiro, mas não é só dinheiro. Nossa vida tem que ser próspera em tudo. Não adianta eu ter dinheiro e ter guerra lá em casa. Não adianta ter dinheiro e o meu casamento estar destruído, e os meus filhos estarem fora dos caminhos do Senhor. Não adianta. Prosperidade é tudo. É uma vida próspera, é uma vida cheia de Deus, aleluia. Mas chega um dia e o Obed-Edom só aproveitando a prosperidade, só regozijando com aquela arca dentro da sua casa. Está tão bom, que ele nem imaginava. Mas um dia, uau, quem será? Muitos soldados. Novamente, ele abre a porta, quem que está ali? O rei Davi. Obed-Edom é o seguinte: estás próspero, hein? Tu nem sabe, depois que essa arca entrou dentro de casa, minha vida mudou tudo. Eu sou muito próspero. Nossa, olha só, meus filhos estão abençoados, minha esposa é abençoada, minha lavoura tem dado tanto, meu gado tem criado tanto, é tanta bênção dessa casa. Pois era. Mas eu quero dizer que a arca vai para Jerusalém. Eu vou levar a arca para Jerusalém. E agora eu sei como levar a arca para Jerusalém. Agora eu vim preparado para levar a arca para Jerusalém. Obed-Edom, talvez toda a família choram porque a arca vai embora. E entre os sacerdotes colocam as varas naquela arca. Os 4 sacerdotes levantam a arca, e a arca começa a sair de dentro da casa de Obed-Edom. E Obed-Edom não acreditava.
E Obed-edom chorava: não, eu não consigo viver mais sem a presença de Deus. Aleluia. E os tambores começaram a rugir, e Davi começou a dançar, e o negócio começou a ficar bom, aleluia. E eles foram caminhando, e ele começou a ver a arca da aliança, a arca da presença de Deus, indo embora da sua casa. Ele disse: não é possível, eu não posso viver mais sem estar na presença de Deus. Mulher, que foi, marido? Vamos nos mudar. Vamos nos mudar. Vamos para Jerusalém, aleluia. Mas que é isso, homem? Nós estamos tão prósperos aqui. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado por causa da arca. Então nós vamos aonde a arca da presença de Deus for. Talvez Obed chegou ofegante perto de Davi e disse: Davi, é o seguinte, não dá, Davi, eu sou obrigado a ir com a arca. Que é isso, rapaz? Volta aí para tua casa. Tu tens gado para criar, tens uma lavoura, tens filho para criar, tu tens tanta coisa. Não, Davi, já acertei tudo com a minha família. Nós vamos acompanhar a arca da presença de Deus. Este é o segredo de Obed-edom. Ele decidiu estar para sempre na presença de Deus. E ele foi com Davi. Por que você acha que ele foi com Davi? Porque a partir de agora, o que nós vimos de Obed-edom já não é mais numa casinha à beira do caminho. O que nós vimos Obed-edom agora é lá no palácio do rei Davi. É lá. Primeiro, o rei Davi o tornou Obed-edom o porteiro. Davi tinha construído uma tenda, e aí Obed disse: olha, eu não consigo ficar longe da arca. Ah, é? Então faz o seguinte, você vai ficar como porteiro da arca. Você vai ficar aqui, ó, só controlar quem é que vai chegar perto da arca. Tu vai ficar cuidando por fora da arca. Tá bom, aleluia. É isso que eu quero. Eu só não posso ficar longe da presença de Deus. Então eu vou ficar como porteiro. E ele ficou como porteiro. Mas ele ficava como porteiro e ele não conseguia ficar parado. Aí ele começava a ver a presença de Deus e ele começava a cantar. Aleluia. Porque quem tem presença de Deus canta. Louva a Deus, adora a Deus. E lá de longe ele começava a adorar a Deus, porque ele sentia a presença de Deus. Ele tinha experiência com aquela presença, com a arca de Deus. E aí então Davi disse: olha, é o seguinte, vamos botar o Obed-edom também de músico, porque ele fica cantando. Então vamos botar ele no coral. Aí então ele entrou no coral. E agora ele é porteiro e músico da casa de Deus. 2 Crônicas 15, 17 a 27. Porque ele queria ficar na presença de Deus. Se ele ficasse em casa, a presença de Deus iria embora. Isso quer dizer que você precisa buscar estar perto da presença de Deus. E aí? Obed-edom estava tão feliz de ser porteiro e de ser músico, mas ele foi se destacando na música, que daí chegou um momento em que ele se torna ministro de louvor, num grande coral liderado por Asaf. Ele se torna ministro de louvor, 1 Crônicas 15, 16, 4 e 5. Mas por que ele queria ser músico? Porque ele queria estar próximo, ele queria a presença de Deus na sua vida. Mais tarde, por ele não abandonar a arca da aliança, por ele não abandonar a presença de Deus, 1 Crônicas 15, 24. Antes ele era músico, a arca estava lá e ele aqui. Mas agora ele queria ficar cada vez mais pertinho da arca. Ele queria ficar do ladinho da arca. Ele queria ficar todo o tempo perto da presença de Deus. Aí o Davi disse para ele: sabe uma coisa, Obed? Você vai ser o guardião da arca. Uau. Agora a arca está contigo, meu filho. Agora você vai guardar a arca, hein? E não é pouca coisa guardar a arca.
Mais tarde, ele se torna líder de 68 pessoas. E por fim, ele se torna o tesoureiro do reino de Davi. É avaliado, o tesouro de Davi é avaliado hoje em 3 bilhões de dólares. Obed-edom era responsável pela casa de tesouro do rei Davi. Quem era esse homem? Obed-edom. Quem era Obed-edom? Servo dos edomitas. Onde é que ele morava? À beira do caminho, no anonimato, carregando um estigma na vida, uma maldição no próprio nome. Ninguém conhecia. Mas a partir do momento em que a presença de Deus entrou dentro da sua casa, toda a sua vida mudou. Aleluia. Agora, chamar Obed-edom era motivo de orgulho. Não tinha mais vergonha. Não tinha. Tudo porque Obed-edom, ele fez uma decisão na sua vida. É hoje, jovens. É hoje, pai e mãe, casal. É hoje. Uma decisão na sua vida, que muda a sua vida para toda a vida. A decisão de viver próximo, de viver na presença de Deus. Obed-edom teve filhos. Semaías, ouvido por Jeová. Josadabe, foi Jeová quem me deu. Joá, Jeová é meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Isacar, portador do salário. Um homem que tinha uma profecia maldita sobre a sua vida, sobre a sua geração. Mas por quê? Ele valorizou a presença de Deus. Ele teve a sua história mudada. Obed-edom não deixou que o acaso tomasse conta da sua vida e determinasse o seu destino. É isso. Não deixe que o acaso determine o seu destino. Você faz o seu destino. Quando você escolhe viver na presença de Deus, quando você escolhe dar importância à presença de Deus, e você vai ver a sua vida transformada. Talvez um homem que um dia fez uma oração: Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu creio que o Senhor pode reescrever a minha história. O Senhor pode me abençoar. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, mudar a história da minha família. Eu creio que tem pessoas aqui, tem jovens aqui, que vão mudar a história da sua vida. Não somente da sua vida, da sua família. Por quê? Porque decidem viver na presença de Deus. Precisamos viver esta paixão de todo o desejo do coração, ter a presença de Deus na sua vida, na sua casa, e que Ele possa governar o seu coração. A presença de Deus hoje, escute só, chama Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está derramado. Ele está derramado. Desarma o teu guarda-chuva e deixa o Espírito Santo de Deus inundar o teu ser, inundar a tua vida. Hoje nós não precisamos mais de uma arca, né? Tem igreja que tem até uma arca lá de madeira. Nós não precisamos mais daquela arca. Não precisa mais disso. Nós não precisamos mais desses símbolos. Não. Porque Deus, Ele já enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E Ele falou, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa mais viver a vida que você vive. Você não precisa. Deus te dá uma oportunidade de você ter uma nova história reescrita na sua vida. Quando você decide em sentir, em viver na presença
de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Esse tem que ser o desejo nosso a cada dia, a cada momento. Senhor, eu quero a tua presença. Quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu erro menos, eu acerto um pouco mais. Quando eu tenho a presença de Deus, eu decido melhor. Quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, tudo é diferente. Quando eu tenho a presença de Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. Aleluia. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus. E quando nós estaremos louvando ao Senhor, aleluia, eu quero que você tenha liberdade, com liberdade dos pastores, quero que você tenha liberdade de sair do seu lugar e dizer: eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero ansiar pela presença de Deus. Eu quero mudança na minha vida, na história da minha vida. Eu quero que a maldição seja quebrada na minha vida. Eu não quero perpetuar a maldição, não. Eu quero ser mudança de vida na minha história da minha vida. Aleluia. E creia no poder da palavra de Deus. Jesus já enviou o seu Filho e o Espírito Santo já está aqui neste lugar. O que nós sentimos a presença de Deus é a presença real do Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar Santo Espírito. Aleluia. Enquanto nós cantamos, se você quer oração, se você quer dar um passo de fé, como entendeu a palavra de Deus, como a palavra de Deus te tocou nesta noite em algum momento, e você quer se colocar diante do Senhor, aleluia, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Inundar, encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você quer sentir a presença de Deus? Aleluia. Você quer ter a história mudada da sua vida? Você quer experimentar mais e mais a presença do Senhor? A esperança vive na tua presença, Senhor. Somente a tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor, liberta o meu ser da vergonha de estar. O que é, Senhor, a tua presença? Somente a tua presença na nossa vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados. Feche teus olhos. Aleluia. Tem alguém nesta noite que deseja dar um passo decisivo na sua vida
entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Talvez você está na igreja há algum tempo. Talvez você é filho de crente. Talvez você veio pela primeira vez. E nesta noite você decide ter Jesus na sua vida, para que a história da tua vida seja mudada somente com Jesus. Aonde está uma pessoa para Jesus? Aonde está você levante a sua mão onde você está, para nós saber. Temos alguém para Jesus? Você pode levantar a tua mão onde você estiver. Aleluia. Temos alguém para Jesus? Quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Temos alguém? A presença de Deus está nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor. Aleluia. Inunda. Aleluia. Pai, no teu nome, Senhor, nós estamos aqui. A tua presença é real. Vamos provar a tua presença, Senhor. Queremos provar a tua presença. Queremos provar, Senhor, a tua glória. Queremos provar a presença manifesta do teu Espírito Santo a cada dia, a cada momento na nossa vida. Eu creio, Senhor, que nesta noite tu estás mudando corações, tu estás mudando história, tu estás mudando vidas. Eu creio nesta noite que tu estás dando desejo, Senhor, para muitos receber a presença de Deus na sua vida, para muitos experimentar o teu agir, para muitos experimentar a bênção que vem de ti através da tua presença, através da importância que nós demos para a tua presença. Eu creio, Pai, e eu abençoo cada vida que está no teu altar. Aleluia. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente. Eu abençoo nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor, que tu és Deus grande, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Aleluia. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer. A tua presença, Senhor, é real. A tua presença, Senhor, aleluia. Nós dependemos da tua presença. Nós queremos a tua presença. Nós buscamos a tua presença. Nós precisamos da tua presença. Nós somos dependentes da tua presença. A tua presença na nossa casa, a tua presença no nosso casamento, a tua presença na nossa vida, a tua presença nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa amizade, a tua presença, Senhor. Nós queremos, nós precisamos da tua presença. Aleluia.